meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 18 de junho, está em Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Muito antes que vós o peçais, vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Meus irmãos, nós continuamos aqui ouvindo o grande sermão da montanha de Jesus, apresentado no Evangelho de São Mateus, e nós já estamos no capítulo 6, no segundo capítulo do Sermão da Montanha. E nesse momento Jesus fala sobre a oração. E é o momento em que ele começa dizendo que nós não devemos usar muitas palavras como fazem os pagãos. Por que Jesus diz isso? Porque os pagãos, eles costumavam ter certas fórmulas prontas, que eles acreditavam que apresentando para os deuses aquelas palavras, aquelas fórmulas, os deuses iriam de algum modo se dobrar aos desejos humanos. Jesus diz: vocês não devem rezar como os pagãos. No centro da oração cristã não está a vontade daquele que ora, mas está o próprio Deus. A verdadeira postura de oração é aquele que se reconhece como um nada diante de Deus, reconhecendo Deus o centro da sua existência, a finalidade última da sua existência, o motivo da sua vida, a sua grande razão de ser, a sua grande alegria, a sua grande felicidade. Não é uma oração de multiplicar orações como se você estivesse ensinando algo para Deus. Não. Na oração, nós é que somos formados por Ele. Por isso, não multiplicar palavras simplesmente por multiplicar, ou mais ainda, Jesus antes já falou sobre a oração dos mestres da lei, dos fariseus, que rezavam para ser vistos pelos outros. A verdadeira oração não é para que nós sejamos vistos, aplaudidos, para que olhem e digam: olha como ele é santo, olha como ele é uma pessoa de Deus. Não. É um momento de intimidade nosso com Deus. Claro, a oração comunitária existe. Os judeus rezavam em comunidade, nós cristãos, desde o início do cristianismo, rezamos em comunidade, mas nunca para chamar a atenção sobre nós mesmos. Rezamos com os irmãos porque somos família de Deus, porque a nossa oração uns com os outros tem força, mas não é por vaidade, não é para aparecer. E Jesus ainda deixa claro: olha, não sejais como eles, ou seja, como os pagãos, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Ou seja, nós estamos diante de alguém que já sabe tudo. E quando nós apresentamos os nossos pedidos para Deus, é muito mais a nossa alma, o nosso coração se dobrando diante de Deus, humildemente para se abrir para a vontade dEle, do que esperarmos que Deus se dobre aos nossos desejos, muitas vezes marcados pela vaidade, pela indiferença, pelo egoísmo, e por aí vai. E aí Jesus nos ensina aos discípulos o Pai Nosso. E interessante, o Pai Nosso tem 7 pedidos que confirmam isso tudo que a gente falou até aqui. Dos 7 pedidos, os 3 primeiros se dirigem não às nossas necessidades, mas se dirigem à vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós chamamos Deus de Pai, ou seja, a oração do Pai Nosso nos ensina a
nos colocar diante de Deus como um filho diante de um pai. É uma relação filial, uma relação, portanto, de intimidade, de confiança, de quem sabe que possui um vínculo íntimo, indissolúvel, com aquele para quem se ora. É assim que nós devemos rezar diante de Deus. E o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome, ou seja, que o nome de Deus seja santificado em todos os lugares. Que ele seja glorificado, seja louvado, seja adorado, seja reconhecido. É isso que nós pedimos. Logo depois, venha o teu reino, ou seja, o reinado de Deus, o império de Deus, que prevaleça em todos os lugares. Lembrando, como ensinam os padres da igreja, o reino de Deus é o próprio Cristo. Que ele reine, que ele habite, que ele seja conhecido, amado por todos os lugares. Dentro desse segundo pedido do Pai Nosso está o nosso pedido para ter o coração inflamado, para evangelizar, para anunciar Jesus, para anunciar o Evangelho, exatamente para que o nome de Deus seja santificado, seja conhecido, para que o reino de Deus prevaleça em todos os lugares. Terceiro pedido: seja feita a tua vontade. É como se fosse uma síntese, um resumo dos dois primeiros pedidos. Ou seja, que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, neste mundo, enfim, no coração das pessoas. E aí, os 4 outros pedidos do Pai Nosso, os 4 últimos, é que começam a se referir a nós. O 4º pedido do Pai Nosso é o pedido central. Ou seja, nós temos os 3 primeiros, nós temos os 3 últimos e aquele que está no centro. É exatamente o 4º pedido do Pai Nosso, que é um pedido especial, que está no centro. É aquele que nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma das razões, ensina o Papa Bento XVI, de por que nós rezamos o Pai Nosso logo antes de comungar na missa. Porque no centro dos pedidos do Pai Nosso está esse pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Claro, nesse pão de cada dia está aquilo que nós necessitamos para servir a Deus, para fazer a vontade dele, para caminhar em vista do paraíso. Mas, como tantos padres da igreja interpretam, esse pedido também se refere à Eucaristia. Que a Eucaristia nunca nos falte, que a Eucaristia nos alimente, que nunca, nunca nós deixemos de ter acesso ao Santíssimo Sacramento do altar. E aí vem depois o 5º pedido, um pedido de profunda humildade: perdoa as nossas ofensas, e um compromisso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Inclusive, lá no final do Evangelho de hoje, Jesus deixa claro: se nós perdoarmos as faltas que cometeram contra nós, o nosso Pai nos perdoará. Deus se abre para derramar a sua misericórdia sobre nós, quanto mais nós nos abrimos para sermos misericordiosos com os outros. Daí a gente aprende que um coração ressentindo, um coração rancoroso, é um coração que não está pronto para a oração, não está pronto para se colocar realmente diante de Deus. O coração que se derrama sobre Deus é um coração livre, despojado de todo tipo de rancor, de ressentimento, de mágoa, um coração verdadeiramente curado. Penúltimo pedido do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação, ou seja, diante das tentações que nos acompanham, das provações também, que nos acompanham quase que diariamente, que Deus não nos deixe cair, não nos deixe sermos tentados acima das nossas forças, que essas tentações e provações nos façam crescer na fé, no amor a Deus, em maturidade, mas que elas não nos derrubem. É uma postura de humildade. Quem sabe que sem a graça de Deus não vai conseguir. Então derrama sobre nós, Senhor, a tua graça. Derrama, para que nós não caiamos diante das tentações. E o 7º e último pedido do Pai Nosso: livra-nos do mal. Aqui significa, como os padres da igreja ensinam, livra-nos do maligno, do demônio. Livra-nos de tudo aquilo que afasta a nossa vida de Deus. Livra-nos do mal, Senhor. É quase que um exorcismo, o final do Pai Nosso, pedindo que todo mal seja vencido na nossa vida. Caia por terra. Livra-nos, Senhor, do mal. Meus irmãos, meditemos sobre isso. Nosso Senhor não nos ensinou o Pai Nosso por acaso. Com o Pai Nosso nós aprendemos uma oração que o próprio Cristo nos dá, para que nós nos dirijamos ao Pai com as palavras que Ele nos deu. É uma oração de profunda humildade. Nós não sabemos rezar como convém. Então o Senhor nos dá as palavras certas para nos dirigirmos ao Pai. E além disso, ao nos ensinar o Pai Nosso, nosso Senhor nos ensina a estrutura, o jeito de ser de toda a oração cristã.
tudo aquilo que ele colocou no Pai Nosso é um ensinamento grandioso sobre como deve ser toda a oração que nós fazemos. Por isso, meditemos sobre o Evangelho de hoje, meditemos sobre o Pai Nosso, e que a Virgem Maria interceda por nós para que nós possamos colher os frutos dessa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.